Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danila Duarte e hoje vamos falar sobre ética, integridade e compliance, só que de uma maneira muito divertida. E nós vamos usar alguns exemplos de heróis e vilões para entender esses conceitos tão importantes. Vocês estão prontos? Então, vamos começar! E para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Quem de vocês gostaria de ter o poder da velocidade igual ao Flash? Ser incrivelmente rápido seria ótimo para chegar a qualquer lugar em segundos, não é mesmo? Com a super velocidade, você poderia, por exemplo, realizar várias tarefas em um tempo muito menor. Imagine fazer todo o seu dever de casa em minutos. E se um amigo precisasse de ajuda, você poderia estar lá num piscar de olhos. Seria como um socorro instantâneo. Poderia, por exemplo, visitar diferentes lugares ao redor do mundo rapidamente, aprendendo sobre novas culturas e lugares sem perder tempo. E em situações de emergência, você poderia agir rapidamente para ajudar os outros ou se salvar de uma situação de perigo. No trabalho ou na escola, você seria capaz de completar suas tarefas com muita eficiência, deixando mais tempo para se divertir e relaxar. E quem gostaria de voar como Superman? Viajar pelo céu e ver tudo lá de cima deve ser incrível. Voar como Superman traria diversos benefícios incríveis. Primeiro, a liberdade e a mobilidade seriam incomparáveis. Você poderia se mover livremente pelo espaço sem precisar se preocupar com o trânsito ou qualquer obstáculo no caminho. Você estaria em uma aventura constante. Imagine você visitando lugares inacessíveis, vendo o mundo de uma perspectiva totalmente diferente. Além disso, com esse poder, você teria uma grande economia de tempo. Já pensou? Sem precisar usar o ônibus ou a bicicleta, você poderia se deslocar de um lugar para o outro muito mais rapidamente. Desfrutar da natureza de uma maneira única. Então, imagine sobrevoar florestas, montanhas e mares, apreciando a beleza natural do mundo de uma forma que poucos podem experimentar. Eu acho que eu escolheria esse superpoder. E se você pudesse ler mentes como o professor Xavier do X-Men? Eu já dei essa palestra em muitas escolas e acredito que muitas crianças e adolescentes queriam esse poder. E sabe o que elas disseram? Disseram que esse poder era para ler a mente do professor. Esse superpoder seria muito útil para entender o que as pessoas estão pensando e assim poder ajudar. Com a habilidade de ler mentes, você poderia compreender os sentimentos e os pensamentos das pessoas ao seu redor e poderia dar apoio emocional e aconselhamento. Além disso, ler mentes facilitaria a resolução de conflitos entre as pessoas, porque você saberia exatamente o que a pessoa está pensando e poderia mediar as situações de forma justa. Em ambientes como a escola ou o trabalho, esse poder ajudaria a melhorar, inclusive, a comunicação e a colaboração, já que você poderia antecipar preocupações e até esclarecer mal-entendidos, antes que eles se tornassem problemas maiores. Ler mente fortaleceria suas relações, pois você seria capaz de entender melhor os desafios, as necessidades das pessoas queridas, por exemplo, e até criar conexões mais profundas e empáticas. Esse superpoder também seria um excelente recurso para tomar decisões, permitindo que você considerasse todas as perspectivas e escolhesse a melhor solução para todos os envolvidos. E se você pudesse ser invisível como a mulher invisível do Quarteto Fantástico? Poderia ir a qualquer lugar sem ser visto. A invisibilidade daria a você a capacidade de se mover livremente e discretamente, o que seria extremamente útil em algumas situações. Imagine você poder observar o que acontece ao seu redor sem ser notado, sem ser percebido, o que poderia ser uma vantagem em situações de perigo ou de conflito. Você poderia proteger e ajudar os outros ou usar
esse superpoder para vigiar e intervir em situações de riscos, tendo segurança das pessoas sem chamar atenção para si mesmo. Uma sensação de liberdade e independência. Você teria o controle total sobre quando e onde ser visto, permitindo que você explore o mundo ao seu redor de maneira totalmente nova e emocionante. E que tal ter a força do incrível Hulk? Nada seria pesado demais para vocês, não é mesmo? Ter a força do Hulk significaria que você poderia levantar, mover ou manipular objetos de qualquer tamanho e qualquer peso com muita facilidade. Imagine ser capaz de ajudar a construir estruturas, levantar carros ou até mesmo proteger as pessoas da situação de perigo físico. Além disso, essa força descomunal permitiria você realizar tarefas que normalmente exigiriam a ajuda de muitas pessoas ou até mesmo de equipamentos pesados. Você poderia resgatar pessoas presas sob escombros, afastar obstáculos perigosos e criar caminhos seguros em meio a desastres naturais ou até mesmo a acidentes. E quem de vocês gostaria de ter o poder da cura rápida do Wolverine? Assim, vocês poderiam se curar de qualquer machucado muito rapidinho. Ter o poder de cura rápida significaria que qualquer ferimento se curaria quase que instantaneamente. E isso reduziria o tempo de recuperação de lesões, permitindo que você voltasse às suas atividades normais rapidamente, sem a necessidade de longos períodos de descanso ou até de tratamentos médicos intensivos. Além disso, esse poder seria extremamente útil em situações de perigo ou de emergência. Se você se machucasse em um acidente, por exemplo, ou imagine aí durante uma atividade física intensa, você poderia se curar imediatamente, minimizando o impacto do acidente e garantindo a sua segurança e o seu bem-estar. A cura rápida do Wolverine também proporcionaria uma grande vantagem em esportes, por exemplo, ou nas atividades físicas que você pratica. Você poderia participar de competições e treinos com muito mais intensidade e sem se preocupar com lesões que pudessem prejudicar o seu desempenho a longo prazo. Ser um super-herói deve ser muito bom! Vamos pensar sobre o que faz os super-heróis e como nós podemos trazer um pouco dessa magia para as nossas vidas, mesmo sem poderes sobrenaturais como eles? Imagina ter habilidades especiais, como eu falei, a super velocidade, a força incrível, o poder de voar. Cada um desses poderes vem com vantagens únicas que pode tornar a nossa vida emocionante e cheia de possibilidades. A grande verdade que eu vou te contar é que todos os super-heróis são conhecidos por seu compromisso em proteger e ajudar os outros. Eles são modelo de coragem e estão sempre dispostos a colocar as necessidades dos outros antes das suas. Além disso, eles inspiram milhões de pessoas com suas ações heróicas e atitudes positivas. Eles nos mostram que é possível superar os desafios e fazer o bem, mesmo nas situações mais difíceis. Eles enfrentam também adversidades com muita determinação e com muita coragem. Heróis, vilões e seus dilemas éticos. Afinal, o que são dilemas éticos? Eu vou te explicar. Dilemas éticos são situações em que nós temos que fazer uma escolha difícil entre duas ou mais opções, onde cada escolha tem consequências importantes e muitas vezes até conflitantes. Em outras palavras, são problemas onde não é fácil decidir o que é certo ou o que é errado, porque cada opção tem os seus prós e contras em termos de moralidade e valores. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que o seu melhor amigo cometeu um erro grave e pediu para você não contar para ninguém. Você deve ser honesto e contar a verdade ou deve ser leal ao seu amigo e guardar o segredo? Que dilema, hein? Ou imagine uma outra situação, onde alguém quebrou uma regra importante na escola, mas fez isso por uma razão compreensível. Você deve insistir que essa pessoa seja punida de acordo com as regras ou deve sugerir uma penalidade mais compreensiva e perdoar a infração?
que situação difícil de decidir. Imagine agora que você encontrou uma maneira de trapacear em uma prova e garantir uma boa nota para si mesmo. Fazer isso beneficiaria você pessoalmente, mas prejudicaria o bem comum, pois as trapaças são injustas e quebram a confiança. Falar sobre esses dilemas éticos são importantes, porque nos forçam a pensar sobre os nossos valores e princípios. Eles nos ajudam a entender que nem sempre há uma resposta fácil ou óbvia para o que é certo ou errado. Enfrentar os dilemas éticos nos ensina a considerar as consequências de nossas ações e tomar decisões mais responsáveis. Os super-heróis dos quadrinhos e filmes enfrentam dilemas éticos o tempo todo. Por exemplo, o Superman, considerado o herói, o símbolo da justiça. Ele tem que decidir entre usar as suas habilidades para o benefício pessoal ou para o bem maior. Vamos pensar no Clark Kent, que é a identidade secreta do Superman. Clark Kent é jornalista e ele tem acesso a informações privilegiadas que os seus colegas não têm. Graças aos superpoderes como a visão de raio-x ou a superaudição. Usar essas habilidades para obter informações e escrever matérias exclusivas para o jornal onde ele trabalha pode até parecer uma boa ideia. Afinal, isso poderia garantir o emprego do Clark Kent e até mesmo ajudar a divulgar notícias importantes. Mas ao fazer isso, o Clark Kent estaria usando seus poderes de maneira injusta, garantindo uma vantagem desleal sobre os seus colegas que não têm esses poderes. E esse é um dilema ético clássico. Deve ele usar as suas habilidades especiais para benefício pessoal, arriscando a sua integridade, ou ele deve se abster de usar esses poderes no trabalho e agir como qualquer outro jornalista? Superman nos mostra que fazer a escolha certa muitas vezes significa sacrificar benefícios pessoais para manter a justiça e a integridade. O Batman também, muitas vezes ele precisa escolher entre seguir a lei ou tomar ações mais extremas para proteger Gotham. O Bruce Wayne, que é a verdadeira identidade do Batman, ele é um bilionário que poderia viver uma vida muito tranquila e cheia de luxos. No entanto, ele escolhe usar seus recursos e as suas habilidades para combater o crime lá em Gotham City. E um dos maiores dilemas que o Batman enfrenta é o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua missão como vigilante. Ele mantém sua identidade secreta para proteger seus entes queridos e para operar de maneira mais efetiva contra o crime. Isso significa que ele muitas vezes ele tem que sacrificar as suas relações pessoais e a sua própria felicidade para garantir a segurança da cidade onde ele mora, que é Gotham. Por exemplo, Bruce Wayne, ele frequenta... Começar de novo. Por exemplo, o Bruce Wayne frequentemente se distancia das pessoas que ama para evitar que essas pessoas sejam alvos de seus inimigos. Ele sabe que seus entes queridos estariam em perigo se os criminosos descobrissem a sua verdadeira identidade. Esse sacrifício pessoal, ele também é um dilema ético e ele precisa decidir entre a sua felicidade pessoal e o bem-estar da cidade. Além disso, o Batman, muitas vezes, ele trabalha fora dos limites da lei. Ele colabora com a polícia, mas ele também toma ações que poderiam ser consideradas ilegais, como, por exemplo, invadir propriedades ou utilizar, por exemplo, a força excessiva para obter informações. Ele deve constantemente avaliar até onde ele pode ir para combater o crime sem comprometer os seus próprios princípios de justiça. Esses dilemas éticos que o Batman enfrenta nos ensina que, às vezes, nós precisamos fazer sacrifícios pessoais pelo bem maior. Ele nos mostra que, para realmente fazer a diferença, podemos ter que colocar as necessidades dos outros antes das nossas, mesmo que isso signifique enfrentar desafios pessoais significativos. Thanos, o Titã Louco. Thanos é um outro exemplo de um vilão que fez escolhas terríveis. Olha só o que ele fez. Ele escolheu sacrificar sua filha
para conseguir poder. Ele é um dos personagens mais conhecidos e é famoso por suas ações drásticas e cruéis na busca dos seus objetivos. Um dos momentos mais impactantes na história do Thanos é quando ele sacrifica a sua filha adotiva, a Gamora, para obter a Joia da Alma. E Thanos acredita que ao reunir todas as joias do infinito, ele pode acabar com a metade da vida no universo para salvar a outra metade. E, na verdade, ele pensou em criar um equilíbrio que, na visão distorcida dele, é necessário para evitar a superpopulação e também a escassez dos recursos. Essa decisão de sacrificar a sua filha adotiva, Gamora, é um exemplo extremo de um dilema ético levado ao limite, porque Thanos acredita que o fim justifica os meios, ou seja, que a morte da sua filha e de trilhões de outras vidas é um preço que vale a pena pagar para alcançar seu objetivo final. No entanto, essa escolha causa um sofrimento intenso, não apenas para Gamora, mas para todos aqueles que a amam e para as incontáveis vidas afetadas por suas ações. Thanos nos mostra como decisões erradas e baseadas em uma visão distorcida do bem maior pode levar a consequências devastadoras. Ele representa a ideia de que o poder absoluto, quando mal utilizado, pode causar um sofrimento incalculável. Em vez de buscar soluções mais justas e éticas para os problemas que ele vê, Thanos escolhe o caminho da destruição e o caminho da dor. Esse exemplo nos ensina a importância de avaliar cuidadosamente as consequências das nossas ações e de buscar sempre o caminho que minimiza o sofrimento e que respeita a dignidade de todas as pessoas envolvidas. O Thanos, ele também nos lembra que mesmo quando acreditamos estar fazendo bem, nós devemos questionar os nossos métodos e garantir que as nossas decisões não causem danos desnecessários nos outros. A Mulher Maravilha é um exemplo de força e de empoderamento feminino. A Diana, que é a sua verdadeira identidade, ela é uma guerreira amazona com habilidades extraordinárias. Inclui força sobre-humana, agilidade, resistência, mas o que realmente destaca a Mulher Maravilha é o seu compromisso com a honestidade e com a justiça. Ela combate o mal com as suas habilidades incríveis e especialmente com seu laço da verdade. Esse laço mágico tem o poder de forçar qualquer pessoa presa por ele a dizer a verdade. Isso torna a Mulher Maravilha uma campeã da honestidade, usando seu laço para descobrir a verdade e garantir que a justiça seja feita. O uso desse laço simboliza a importância da transparência e da verdade em todas as situações. A Mulher Maravilha também nos ensina. Ela nos ensina sobre empoderamento feminino. Ela é uma líder nata, inspirando mulheres e meninas ao redor do mundo a serem fortes e corajosas. Diana não apenas luta contra os vilões, mas ela luta também contra as injustiças sociais, mostrando que o empoderamento feminino envolve lutar por igualdade e direitos justos para todos. Além das suas batalhas físicas, a Mulher Maravilha enfrenta também os dilemas éticos. Por exemplo, ela precisa equilibrar a sua compaixão e a sua determinação de manter a paz. Em várias histórias, a Diana ela é confrontada com situações onde a solução mais fácil seria usar a sua força bruta, mas ela prefere encontrar uma resolução pacífica, demonstrando que a verdadeira força muitas vezes está na capacidade de ser misericordioso ou justo. Mulher Hulk. A Mulher Hulk, após um acidente grave, a Jennifer Walters, ela recebeu uma transfusão de sangue do seu primo Bruce Banner, o Hulk, que eu já falei com vocês. Essa transfusão era necessária para salvar a sua vida, mas teve um efeito inesperado. A Jennifer, ela adquiriu uma versão mais branda da condição do Hulk. Isso significa que ela ganhou uma força extraordinária e a capacidade de se transformar na Mulher Hulk, mantendo a sua inteligência e personalidade
intactas, ao contrário do Bruce, que muitas das vezes perde o controle quando se transforma. A mulher Hulk, ela foi contratada pelos Magistrati para servir na Câmara Estelar, que é um grupo intergaláctico responsável por julgar casos em todo o universo. E esse papel a coloca em uma posição de grande responsabilidade, onde ela teve que usar não apenas a sua força, mas também a sua inteligência e o senso de justiça para tomar decisões importantes que afetam seres de diferentes planetas e galáxias. Esse trabalho exige que ela avalie situações complexas e faça julgamentos justos, muitas vezes lidando com dilemas éticos também, que desafiam as suas próprias crenças e valores. A Jennifer Walters também é conhecida por sua carreira como advogada. E um dos casos mais notáveis que ela assumiu foi a defesa dos direitos do Abominável, um vilão conhecido no universo Marvel. Essa escolha pode parecer controversa, defender o inimigo, mas demonstra o compromisso da mulher Hulk com a justiça e também com o devido processo legal, o direito de se defender. Ela acredita que todos, independente de suas ações passadas, merecem uma defesa justa e a oportunidade de um julgamento imparcial. E a Tempestade? A história da Tempestade é uma das mais icônicas heroínas do X-Men e é marcada por desafios e superações. A Tempestade, quando criança, seu nome verdadeiro é Ororo Munroe, ela perdeu seus pais em um trágico acidente. A tragédia a deixou órfã e sozinha em um mundo que podia ser cruel e implacável. Sem família para cuidar dela, Ororo foi capturada e ensinada a ser uma ladra nas ruas do Cairo, lá no Egito. Esse período da sua vida foi extremamente difícil, forçando ela a usar a sua inteligência e habilidades para sobreviver. E durante a sua vida como ladra, Ororo teve um encontro inesperado com quem? Com o professor Charles Xavier. Em uma tentativa ousada, ela até roubou o professor Xavier. E esse evento foi um ponto de virada significativo na vida dela. O professor Xavier, reconhecendo o potencial dentro dela, viu além dos seus atos criminosos e compreendeu as circunstâncias que a levavam para essa vida. Reconhecendo a urgência de formar uma nova equipe de mutantes para enfrentar ameaças emergentes, o professor Charles Xavier convidou ela, a Ororo, para se juntar aos X-Men. Ele precisava recrutar rapidamente uma nova equipe de mutantes e viu nela, na Ororo, não apenas um grande potencial, mas também uma alma que merecia uma segunda chance. Aceitar o convite de Xavier foi um momento transformador para Ororo, marcando o início da sua jornada como Tempestade. Como membro do X-Men, Tempestade se destacou, não apenas pelos seus impressionantes poderes de manipulação do clima, mas também por seu caráter forte e espírito de liderança. Ela se tornou um símbolo de esperança e coragem, inspirando outros com a sua resiliência, o seu compromisso com a justiça. E aí Tempestade passou a usar seus poderes e habilidades para proteger os inocentes e lutar por um mundo melhor, mostrando que independente de onde viemos, nós podemos escolher o caminho da justiça e da bondade. A história da Tempestade nos ensina várias lições importantes. Primeiro, ela nos mostra que nossas circunstâncias passadas não definem o nosso futuro. Apesar de uma infância difícil e das escolhas erradas, a Aurora encontrou um novo propósito e se transformou numa heroína admirada. E segundo, a sua história mostra a importância de ter empatia e também dar segunda chance. Charles Xavier viu além das ações de Ororo e lhe ofereceu uma oportunidade de redenção que ela abraçou completamente. E a Feiticeira Escarlate, também conhecida como Wanda, ela é uma das personagens mais poderosas e também muito complexa. A Wanda domina a magia do caos, que é um tipo de magia que lhe permite alterar a realidade ao seu redor.
Essa habilidade faz dela uma das pessoas mutantes, né, mais poderosas. Com a magia do caos, a Wanda pode manipular, imagine, o tempo e a matéria, até mesmo a mente das pessoas. Esse poder extraordinário, no entanto, vem com grandes responsabilidades, mas também vem com grandes riscos. Um dos eventos mais marcantes na história da Feiticeira Escarlate é quando ela usa suas habilidades para criar, de uma forma imaginária, 2 filhos, que na verdade não existiam. Wanda desejava profundamente ser mãe, e o seu poder permitiu que ela criasse uma realidade onde isso fosse possível. Seus filhos, Billy e Tommy, se tornaram reais para ela, embora fossem produtos da sua própria magia. Essa ação, apesar de ser motivada pelo amor e pelo desejo de ter uma família, também traz dilemas éticos. A criação dos seres conscientes, mesmo de forma mágica, sem considerar as implicações éticas e as consequências, demonstra como o uso irresponsável do poder pode levar a situações complicadas e dolorosas. A busca de Wanda por seus filhos, após perceber que eles não eram reais, levou ela a tomar medidas drásticas. Ela ficou desesperada para encontrar o Billy e o Tommy, e Wanda foi capaz de bagunçar o multiverso, causando um caos imenso. Sua interferência na estrutura da realidade afetou inúmeras vidas e causou grande destruição. Esse comportamento nos mostra os perigos de permitir que emoções poderosas como o desespero, a tristeza, guiem as nossas ações sem considerar as consequências. A habilidade de Wanda de alterar a realidade não apenas coloca em uma posição de grande poder, mas também grande responsabilidade. As suas ações desencadearam uma série de eventos que afetaram todo o multiverso, destacando como as decisões impulsivas podem ter repercussões devastadoras. A história da Wanda nos ensina várias lições importantes. Primeiramente, o uso do poder extraordinário. Ele deve ser acompanhado de uma consideração cuidadosa das consequências. A Wanda nos mostra que mesmo com as melhores intenções, o uso irresponsável de algum poder pode causar grande sofrimento. Além disso, a luta de Wanda para lidar com a sua dor, com o seu desespero, nos lembra da importância de buscar ajuda e também de buscar apoio quando enfrentamos dificuldades emocionais. Então, tentar resolver problemas complexos sozinhos, especialmente quando envolve manipulação da realidade, pode levar a ações impulsivas e destrutivas. E o que a gente tem em comum com super-heróis? À primeira vista, pode parecer engraçado, pode parecer que nós somos muito diferentes deles, mas se a gente olhar de perto, a gente vai ver que a gente tem muitas coisas em comum. Primeiro, assim como nós, os super-heróis também têm sentimentos e emoções. Eles enfrentam seus medos, suas inseguranças, alegrias e tristezas. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele lida com a perda do seu tio Ben e sente a responsabilidade que vem com seus poderes. Isso mostra que, apesar de terem habilidades extraordinárias, eles também são humanos e passam por seus desafios emocionais como nós, porque com grandes poderes, grandes responsabilidades. Outra coisa que nós temos em comum com os super-heróis são os dilemas éticos e morais. Eles frequentemente têm que fazer escolhas difíceis sobre o que é certo, sobre o que é errado, assim como nós. Então, lembra da Mulher Maravilha, que sempre busca a verdade e a justiça? Mesmo quando enfrenta dilemas complicados, nós também. Nós enfrentamos decisões difíceis no dia a dia e precisamos também escolher o caminho certo. Os super-heróis, eles demonstram também uma força incrível e também uma resiliência incrível, algo que todos nós temos em algum nível. Por exemplo, o Batman. Ele usa a sua determinação, sua coragem para lutar contra o crime em Gotham, apesar de não ter superpoderes. Ele nos mostra que a verdadeira força vem de dentro e que nós podemos superar qualquer obstáculo com determinação e coragem. Os super-heróis, eles são conhecidos por seu desejo de ajudar os outros e fazer o bem.
Isso é algo que todos nós podemos fazer, independente de termos superpoderes ou não. A mulher Hulk, por exemplo, ela usa suas habilidades de advogada para defender os direitos dos outros. E nós também podemos fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor, seja através de pequenas ações de bondade ou de grandes esforços para ajudar a nossa comunidade. Os super-heróis como nós temos a capacidade também de crescer e de aprender com os nossos erros. A Feiticeira Escarlate, por exemplo, comete erros graves, mas também aprende com eles e busca a redenção. Todos nós cometemos erros, mas o importante é aprender com eles e nos esforçar para ser melhores a cada dia. Como vimos, nós temos muitas coisas em comum com os super-heróis, você não acha? Eles nos mostram que, apesar das suas habilidades extraordinárias, eles também enfrentam desafios semelhantes aos nossos. Eles nos inspiram a sermos mais corajosos, mais éticos e ajudar os outros. Lembre-se, todos nós temos um herói dentro de nós e nós podemos fazer a diferença no mundo ao nosso redor com as nossas ações diárias. E a coisa mais poderosa que os super-heróis têm em comum conosco é a capacidade de influenciar os outros. Os super-heróis, eles inspiram milhões de pessoas com as suas ações heróicas e atitudes positivas. Eles mostram que é possível superar desafios e fazer o bem, mesmo nas situações mais difíceis. Por exemplo, o Capitão América inspira coragem e patriotismo, enquanto a tempestade inspira força e resiliência. O que isso tem a ver com a nossa vida? Eu vou te contar um segredo. Mesmo sem superpoderes, todos nós temos essas capacidades. Nós também podemos adotar essa mesma mentalidade ao lidar com os nossos próprios desafios, buscando soluções e perseverando, independente dos obstáculos. Podemos ser exemplos para os outros, inspirando amigos, familiares e colegas a fazer o mesmo. Os super-heróis não desistem facilmente. Assim como os heróis usam seus poderes para salvar as vidas, nós podemos usar as nossas habilidades, as nossas atitudes para ajudar as pessoas ao nosso redor. Pequenos atos de bondade e assistência podem fazer uma grande diferença. Afinal, os super-heróis lutam contra o mal e defendem a justiça. Da mesma forma, nós podemos nos esforçar para ser justos e íntegros em nossas ações diárias, defendendo o que é certo e combatendo injustiças onde quer que encontremos. E agora eu quero te fazer um convite especial. Que tal se tornar um super-herói da integridade? O que isso significa? Significa ser alguém que age com honestidade, responsabilidade, empatia em todas as situações. Ser um herói da integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. É ser corajoso o suficiente para falar a verdade e lutar contra as pequenas corrupções do dia a dia. Então, imagine o impacto positivo que você pode ter na sua escola, na sua família ou na sua comunidade. Quando você escolhe ser honesto e justo, você inspira os outros a fazer o mesmo. Então, você está pronto para aceitar esse desafio? Está pronto para ser o herói da integridade que o mundo precisa? Vamos todos ser heróis da integridade, mostrando ao mundo que, mesmo sem superpoderes, nós podemos ser incríveis ao fazer o que é certo. E eu acredito em você. E como ser um herói da integridade? Primeiro, ser um herói da integridade significa agir com honestidade, com responsabilidade, com empatia em todas as situações. É fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. É influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Então vamos explorar juntos como você pode se tornar um herói da integridade no seu dia a dia? Primeiro ponto, seja honesto e verdadeiro. A honestidade é a base da integridade. Então, seja sempre verdadeiro com as suas palavras, com as suas ações. Isso significa
admitir erros quando eles acontecem e não enganar ou mentir para obter alguma vantagem. Quando você é honesto e verdadeiro, você ganha a confiança das pessoas ao seu redor. Por exemplo, imagine que você cometeu um erro lá na sua tarefa da escola. Admita e trabalhe para corrigir isso. Isso mostra que você valoriza a verdade e que também está disposto a aprender e melhorar. Segundo, respeite sempre as regras e as leis. Seguir regras e leis é essencial para manter a ordem e a justiça. Então, respeite as normas da escola, da sua casa, da sua comunidade. Isso demonstra que você se importa com o bem-estar coletivo e que também está comprometido com a justiça. Então, respeite horários, não fure filas, siga as regras de trânsito. Pequenas ações como essas mostram que você valoriza a ordem e a justiça. Terceiro, pratique a empatia. Empatia é a capacidade de entender e compartilhar o sentimento dos outros. Ao praticar empatia, você se coloca no lugar de outras pessoas, compreendendo as suas dificuldades e as suas necessidades. Isso vai ajudar você a criar um ambiente mais solidário e acolhedor. Então, se um colega está passando por um momento difícil, ofereça o seu apoio ou escute com atenção. Mostrar empatia fortalece os laços e cria um ambiente de confiança. Em quarto lugar, ajude os outros. Os heróis da integridade, lembra que eles usam suas habilidades, os seus recursos, para ajudar quem está ao seu redor. Pequenos atos de bondade podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Então, seja proativo em oferecer ajuda e apoio. Ajude um colega com as tarefas escolares ou ajude alguém carregando pacotes pesados. Isso tudo são gestos simples que mostram a sua disposição em ajudar os outros. E quinto lugar, seja consistente com as suas ações. Integridade também significa ser consistente com as suas ações, independente das circunstâncias. Então, não haja de uma maneira quando está sendo observada e de outra maneira quando está sozinho. Mantenha os seus princípios e valores sempre. Se você acredita na importância de reciclar, faça isso em casa, mas também na escola, mesmo que ninguém esteja vendo. Sexto, defenda o que é certo. Esteja sempre do lado da verdade. Por quê? Porque integridade é coisa de gente comum. Muitas das vezes, nós pensamos que a integridade é algo reservado para grandes líderes, grandes heróis ou até figuras públicas. Mas a verdade é que a integridade é algo que todos nós, pessoas comuns, podemos praticar diariamente. Na prática, a integridade ela se manifesta nas pequenas ações do dia a dia. E não se trata apenas de grandes gestos heróicos, mas de ser honesto, justo e responsável em todas as nossas interações, nas nossas decisões, por menores que elas sejam. Então, respeitar as filas, devolver o troco a mais que você recebeu por engano ou admitir um erro são exemplos de como a nossa integridade se revela em nossas ações cotidianas. E são atitudes muito simples, mas que demonstram um compromisso com a verdade e com a justiça. A integridade é fundamental para a gente construir e manter a confiança entre as pessoas. Quando a gente age com integridade, nós estamos mostrando que nós somos pessoas confiáveis e que os nossos amigos, familiares e colegas podem sim contar conosco. Cumprir promessas, ser pontual, respeitar os outros são formas de construir essa confiança. As pessoas sabem que podem confiar em você quando você age consistentemente com integridade. Mesmo sem superpoderes, as nossas ações elas podem influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Quando a gente age com integridade, nós inspiramos os outros a fazer o mesmo, criando um efeito dominó de comportamento ético. Então, se você é honesto e justo, seus amigos e familiares podem se sentir inspirados a agir da mesma forma que você.
A sua atitude pode incentivar um ambiente mais positivo e ético em sua comunidade. A integridade nos permite também viver de uma forma autêntica e em paz com a nossa própria consciência. Quando nós agimos de acordo com os valores, com os princípios e não temos nada para esconder, nós podemos viver com muita tranquilidade. Ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mesmo quando isso significa admitir fraquezas ou admitir erros, é uma forma poderosa da gente praticar a integridade. Isso vai fortalecer a sua autoestima e a sua relação com os outros. A integridade exige coragem para fazer o que é certo, especialmente quando é difícil ou impopular. Enfrentar desafios com honestidade e firmeza de propósito fortalece o nosso caráter e a nossa resiliência. Então, denunciar uma injustiça ou defender alguém que está sendo tratado de maneira injusta requer coragem. Mas essas ações são exemplos claros de integridade em ação. Então, para resumir, integridade é coisa de gente comum, porque todos nós, em nossa vida cotidiana, a gente tem inúmeras oportunidades de agir com honestidade, justiça e responsabilidade. Nós não precisamos de superpoderes como super-heróis para fazer diferença. Nós precisamos apenas de um compromisso com os nossos valores e com a coragem de viver de acordo com elas. E cada pequena ação de integridade contribui para um mundo mais justo e confiável. Então, vamos todos ser heróis da integridade, mostrando que pessoas comuns podem sim fazer coisas extraordinárias ao escolher o caminho da honestidade e da justiça. Então eu te pergunto, você está pronto para esse desafio de ser o herói da integridade? E muitas vezes pensamos em corrupção apenas quando envolve lá os políticos ou até mesmo grandes empresas. No entanto, a corrupção ela pode ocorrer em pequenas ações cotidianas que muitas vezes passam despercebidas. Então é preciso que a gente combata as pequenas corrupções. Mas o que são essas pequenas corrupções? Eu vou te explicar. As pequenas corrupções são atos desonestos ou antiéticos que ocorrem no dia a dia. Elas podem parecer inofensivas, mas contribuem para um ambiente de desconfiança e de injustiça. Vou te dar um exemplo. Furar fila, colar na prova, dar um jeitinho para evitar uma regra ou uma lei, pedir ou oferecer um favor em troca de algo, dirigir sem a carteira de motorista, pegar material do colega sem autorização, falsificar documentos ou informações, baixar conteúdo pirata, falsificação, por exemplo, de atestados médicos, fazer gato nas contas de água, de energia, mentir para se beneficiar, ou utilizar, por exemplo, uma identidade falsa, não devolver o troco recebido por engano. Esses exemplos mostram as pequenas corrupções e como as pequenas corrupções se manifestam de muitas formas no nosso cotidiano. E por que a gente precisa combater essas pequenas corrupções? Essas pequenas corrupções, elas, embora pareçam insignificantes, elas minam a integridade e a confiança nas pessoas, nas empresas, e elas criam uma cultura de desonestidade que pode se espalhar e crescer. Então, como combater isso? O primeiro passo é ser um exemplo de integridade. Você pode começar sendo um herói da integridade. Então, se você não pratica pequenas corrupções, você pode inspirar os outros a seguirem o seu exemplo. Então, respeite filas, mesmo quando ninguém está olhando. Isso mostra respeito pelas regras e pelas pessoas. Fale sobre a importância da honestidade. Converse com a sua família, com seus amigos e fale sobre a importância de ser honesto em todas as situações, mesmo situações grandes ou pequenas. Explique por que é errado colar em uma prova, não apenas porque pode ser pego, mas porque é desonesto e também é injusto com aqueles que estudaram. E também você pode combater as pequenas corrupções denunciando os atos desonestos. Se você, por exemplo, testemunhar uma pequena corrupção,
você precisa falar com alguém. Pode ser desconfortável, difícil, mas é importante para criar uma cultura de integridade, uma cultura de honestidade. Se você vê alguém, por exemplo, furando fila, você pode, educadamente, apontar para que todos esperem a sua vez. Isso ajuda a reforçar o comportamento correto. Eduque-se, eduque os outros. Então, aprenda mais sobre as consequências das pequenas corrupções e compartilhe esse conhecimento com os outros. Participar, por exemplo, de reuniões, de debates, de seminários sobre ética pode te ajudar a entender melhor o impacto das pequenas corrupções e como combatê-lo. Combatendo as pequenas corrupções, nós podemos ajudar a construir uma sociedade mais justa e mais honesta. Lembre-se que cada pequena ação conta e pode inspirar os outros a fazerem o mesmo. Então, seja um herói da integridade e combata as pequenas corrupções onde quer que as encontre. Junto nós podemos fazer uma grande diferença. E aqui nessa imagem você vê uma charge, onde nessa charge você tem o seu João. Vou dar o exemplo do seu João que está dentro do carro, que é a primeira imagem no canto superior à esquerda. O seu João está dirigindo o seu carro e ali para um policial. A charge mostra que o seu João ele está oferecendo um suborno para o policial. A segunda imagem representa também o seu João fazendo um gato na energia, ou seja, ele está roubando energia. A terceira imagem está mostrando o seu João fazendo coisa errada também. O que ele está fazendo? Ele está alimentando a pirataria. Ele está comprando ali CDs, DVDs piratas. A quarta imagem está mostrando o seu João infringindo as leis de trânsito, limites de velocidade, por exemplo. A quarta imagem está mostrando o seu João fazendo ali um roubo provavelmente de televisão por assinatura. E a última imagem mostra o seu João ali sentadinho no sofá e reclamando da corrupção no nosso país. Então veja bem, é assim que muita gente age. Muita gente faz exatamente a mesma coisa que o seu João está fazendo agora. Reclama da corrupção lá em Brasília, reclama dos políticos, mas no seu dia a dia, o seu João está praticando ali as pequenas corrupções. E é justamente isso que nós precisamos combater. E para combater essas pequenas corrupções, nós precisamos ser verdadeiros heróis da integridade. Seja também um herói da integridade. E agora, sim, é a sua vez de entrar em ação. Pense numa ação heróica que você pode fazer. Nada muito surpreendente ou muito grande. Pode ser coisas simples, por exemplo, ajudar um amigo, ou ser honesto e verdadeiro numa situação difícil, ou até mesmo seguir uma regra importante. Lembre-se, ser íntegro é o que faz de você um verdadeiro super-herói. Cada um de vocês tem o poder de fazer a diferença. Então vamos todos ser heróis da integridade. E antes de encerrarmos essa apresentação, eu gostaria de fazer um convite muito especial para vocês. Que tal a gente continuar essa conversa sobre integridade lá nas redes sociais? Pode ser Instagram, Facebook. Então eu convido todos vocês. Vamos usar essa hashtag Heróis da Integridade para compartilhar as nossas ideias e experiências. Então você pode usar essa hashtag Heróis da Integridade nas redes sociais e isso vai ajudar a gente a criar uma comunidade onde nós podemos compartilhar nossas ações, nossas ideias, as nossas histórias sobre como estamos praticando a integridade no dia a dia. É uma maneira muito simples de inspirar os outros ao nosso redor e de mostrar que todos nós podemos ser heróis da integridade. Você pode, então, publicar nas suas redes sociais sobre como você está aplicando os princípios de integridade na sua vida. Pode ser uma história pessoal, uma foto de uma ação positiva, de algo legal que você fez, que você considera que seja íntegro, ou até mesmo uma reflexão sobre o que você aprendeu nessa apresentação. Então, eu te convido a utilizar essa hashtag nas redes sociais. Você pode colocar várias situações ali que você passou, reflexões, fotos e marcar essa hashtag para mostrar e incentivar os outros ao seu redor a ser também
um herói da integridade. Muito obrigado por sua participação e pelo compromisso com a integridade. Vamos juntos continuar isso lá nas redes sociais e continuar essa jornada para mostrar que todos nós podemos sim ser heróis da integridade, com um pequeno passo, uma pequena atitude e combatendo as pequenas corrupções. Então, meu muito obrigada!